e hoje falaremos brevemente sobre oração e a dependência de Deus. Oração e a dependência de Deus. Quando nós nos reunimos como povo do Senhor para orarmos juntos, nós demonstramos com esta atitude, não somente quando oramos em conjunto, com outros irmãos, mas também em particular, toda a nossa dependência do poder soberano de Deus sobre as nossas vidas. É justamente isto que declaramos quando nós oramos ao Senhor. Somos, portanto, como pessoas que realmente dependem de Deus e que, porque dependem de Deus, são por Ele mesmo chamados para orar e também desejam orar ao seu Senhor. E alguém poderia perguntar, mas por que razão então e por que dependemos de Deus? E a razão é porque nós não somos independentes como Ele é. Nós rogamos a Deus e dependemos de Deus porque nós não somos independentes como o nosso Senhor é. E realmente, Deus, Ele é independente. E você poderia perguntar assim, mas o que significa dizer que Deus é independente? Alguns vão preferir chamar isso de aceidade divina, outros vão falar que a independência de Deus diz respeito à sua autoexistência, bem como à sua autossuficiência. Quando nós falamos que Deus é autoexistente, nós estamos querendo dizer que Deus, Ele sempre existiu e Ele não foi criado. Nós passamos a existir em alguma ocasião, diferentemente de Deus. Não existiu um momento que Deus não existia. Deus sempre existiu. O nosso Senhor, Ele é eterno. O Senhor, Deus, Ele é o que é. Quando nós falamos que Deus é autossuficiente, estamos querendo dizer com isto que Ele não depende de mim nem de você. Ele não precisa de nós para absolutamente nada. O Senhor, Ele é, portanto, independente. Ele é autossuficiente. Então, Ele é aquele que vive e sem a menor necessidade realmente das suas criaturas. Porque o Senhor Deus, que é o Deus independente, o Deus autossuficiente, Ele é aquele Deus que é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida, nós dependemos dEle para isto, mas como diz o salmista, Salmo 36, verso 9, Ele é a fonte da vida. Como diz Deuteronômio, capítulo 32, versículos 39 e 41, vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. É o Senhor quem dá a vida e é o Senhor quem tira. Então, como toda a vida está nele, como toda a vida está no próprio Senhor, tudo fora dele deriva vida dele. E tudo, portanto, depende dele. Como toda a vida vem dele, a vida, bem como a morte, estão em suas mãos. Então, o Senhor a quem nós rogamos é aquele que é chamado em Isaías, capítulo 37, verso de número 17, de o Deus vivo. Este é o Senhor a quem nós rogamos. Ele é o Deus vivo, Ele é aquele através de quem todas as coisas existem e só por meio dele. Isso não é somente o que o Antigo Testamento vai nos declarar acerca do próprio Deus, mas é o que o próprio Novo Testamento também nos falará. Quando o apóstolo Paulo nos ensina isto em Atos capítulo 17. Quando ele estava lá em Atenas, e então você vai ver em Atos capítulo 17, versículos 25 e 28, as seguintes palavras. Acerca do Senhor, ele vai dizer que ele nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E o versículo 28 nos dirá, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito,
porque dele também somos geração. Então, o Antigo, bem como o Novo Testamento, declaram a realidade de que a vida e tudo o que há no mundo estão nas mãos deste Deus que soberanamente conduz todas as coisas. E ele não somente conduz porque ele é independente, ele conduz todas as coisas porque ele é também todo-poderoso. Ele é independente, ele é todo-poderoso, não há nada que ele não possa fazer e então ele não precisa de nós, ele conduz tudo e ele então também tem poder para conduzir absolutamente todas as coisas. Quando nós olhamos para um atributo de Deus como este, nós jamais devemos pensar e desconsiderar os outros atributos que estão ligados a este atributo. Falamos que Deus é independente, mas jamais poderemos esquecer de que Ele é todo-poderoso, de que Ele é infinitamente sábio, que Ele é infinitamente gracioso, que Ele é infinitamente misericordioso, que Ele é tudo isto sempre, em todo tempo. Então, Deus, Ele realmente ele é autossuficiente, ao passo que nós não somos. Nós precisamos de Deus o tempo inteiro. Mas, quando nós olhamos para a realidade que Deus, o Pai, Ele é um Deus independente, nós jamais podemos desconsiderar o Filho neste sentido também. Porque o Filho, tal qual o próprio Pai, é independente. O Filho possui a mesma essência do Pai, o Filho possui a mesma natureza do Pai, o Filho, ele também é autossuficiente. A pergunta de número 6 do Breve Catecismo de Westminster vai dizer o seguinte, né? Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 são Deus. Da mesma substância, iguais em poder e glória. Então, ainda que sejam pessoas distintas na Trindade, as 3 pessoas da Trindade possuem a mesma substância, a mesma essência, são iguais em poder, são iguais em glória. Cristo, portanto, é independente. Contudo, ainda que Cristo ele seja independente, ainda que Cristo seja autossuficiente, o que é que nós encontramos na Escritura, ou como Cristo ele se relacionou com o seu Pai na Escritura Sagrada? Nós encontramos Cristo se sujeitando ao seu Pai e encontramos Cristo vivendo na dependência do Pai. Você lê a Escritura Sagrada, você lê o Novo Testamento, você lê os Evangelhos e você vai encontrar Cristo sempre se sujeitando ao seu Pai. Uma reflexão sobre isto deveria ser suficiente para nos levar à seguinte conclusão. Se Cristo viveu na dependência do Pai, sendo Ele independente, por que eu não vivo na dependência de Deus? Por que razão eu não viveria na dependência dEle? Se eu sou alguém frágil, fraco e que não tenho todo o poder e não sou autossuficiente. Então, se o próprio Cristo viveu assim, deveríamos nós viver semelhantemente a Ele. Reconhecendo assim a nossa pequenez, reconhecendo assim a nossa fragilidade, reconhecendo assim a nossa miséria, reconhecendo assim as nossas necessidades e então vivendo essa vida de dependência dele. E quando é que nós revelamos que nós dependemos de Deus? Mais uma vez, é quando nós oramos a Deus. Quem ora pensa que é como Deus. Quem não ora pensa que é como Deus. Pensa que não precisa de nada nem de ninguém. Mas aquele que ora, aquele que tem uma vida diária de oração ao Senhor, bem como está envolvido com a oração pública, comunitária com o povo de Deus, é justamente isso que você declara. Eu preciso do Senhor. E é por essa razão que nós estamos aqui, inclusive, na Igreja de Cristo hoje, na quinta-feira à noite, para orar ao nosso Deus. Suplicar a Ele por várias coisas. Nós dependemos de Deus realmente para muitas coisas. Nós dependemos de Deus para o nosso trabalho na igreja.
para que as coisas possam caminhar devidamente na igreja, para que a obra do Senhor ela possa realmente ser eficaz, ela possa dar frutos, ela possa prosperar aqui na igreja local, na nossa congregação, seja no trabalho em Rondon, nos estudos, ou em qualquer outro contexto que nós nos envolvermos com o trabalho na igreja, o trabalho ministerial, nós devemos entender que ele só vai para frente, só prospera, só cresce, só realmente vai dar frutos se o Senhor, então, ele fizer a obra prosperar. E então nós seremos aqueles que revelarão dependência de Deus nisto, porque nós entenderemos que não é pela força do nosso próprio braço que as coisas caminharão bem. Não é por causa da minha sabedoria ou suposta sabedoria que as coisas caminharão bem. Não é por causa da minha capacidade, da minha eloquência, da minha forma de dirigir as coisas, de articular, de pensar, de organizar. Não é isso. São meios para que as coisas possam realmente prosperar. Mas nós dependemos de Deus para isso. Um pastor jamais pode pensar que aquilo que ele faz, ele tem conseguido fazer porque ele é capaz. Um líder na igreja, seja ele um presbítero ou um diácono, qualquer pessoa que se envolve com a igreja de Cristo, você como membro da igreja, você é alguém que vai ter realmente de depender de Deus para que as coisas caminhem. Para que o evangelho do Senhor ele possa se expandir neste mundo, o reino de Deus ele possa alcançar a todos os confins da terra, como é que isso acontecerá se nós não rogarmos ao Senhor? A oração, meus irmãos, é um dos meios através do qual o Senhor realiza os seus decretos. O Senhor que determinou os fins foi o mesmo Deus que determinou os meios para que as coisas possam acontecer. Da mesma forma, nós podemos pensar sobre a questão da pregação do Evangelho. Não é? Tem aqueles chamados hipercalvinistas, né? Que dirão assim, mas o Senhor não escolheu pessoas para a salvação? O Senhor vai salvar os seus eleitos. Outros dirão assim, por que orar se o Senhor já decretou todas as coisas? Mas a realidade é que a Escritura nos chama a orar. E que realmente, para que determinadas coisas aconteçam, determinadas coisas têm que acontecer no meio, ou neste processo. Né? O Senhor determinou fins específicos, meios específicos para alcançar os seus propósitos finais. Para que o homem possa se redimir a Cristo, ser salvo por Cristo, o ministro ou aquele que foi enviado, ele deve ser aquele que vai anunciar este evangelho. Então, há meios para isto. E a oração também. Então, para que o evangelho realmente, meus irmãos, possa alcançar o mundo e você possa ver pessoas se prostrando ao Senhor em verdadeiro arrependimento e fé, você orará para o Senhor, Deus, rogando por isso. Não somente por questões relacionadas ao reino, mas vamos pensar em questões relacionadas à sua vida comum. Trabalho, cuidado com a família, sua vida espiritual, seu relacionamento com Deus, não é? Aos seus estudos, tudo aquilo que você se envolve na sua vida comum, do dia a dia, da semana, de segunda a sábado. Tudo isto são questões que nós também devemos apresentar ao nosso Senhor, rogando a Ele para que Ele nos conceda a graça para que nós consigamos então desempenhar e fazer tudo devidamente. Para que as coisas possam caminhar então horizontalmente. Essa sua relação com Deus vertical, de oração, de dependência, deve necessariamente estar caminhando bem. Você deve então viver na dependência deste bendito Senhor para absolutamente tudo. Como tem sido a sua vida de oração? Você é alguém que tem se empenhado nisto? Você tem, na sua devoção particular, na sua leitura da Escritura, rogado ao Senhor por tais coisas? Não é? Se você não tem feito isto, você deve se arrepender disto. E se arrepender do seu engano de que você é independente. Espero que fique claro e tenha ficado claro para você que você é dependente de Deus. E como pessoas que dependem de Deus, é exatamente isso que nós faremos aqui agora. Nós iremos rogar ao nosso Senhor por tudo. Pela sua igreja, pelo seu reino, por nós, por nossos irmãos em Cristo, pelo Brasil, pelo mundo.
por todas as coisas, porque Ele é o nosso Senhor e nós precisamos dEle. Amém.